Quando eu entendi que através dos meus próprios erros eu poderia aprender e me tornar uma pessoa melhor, eu ganhei uma consciência muito grande sobre tudo aquilo que eu já tinha considerado como erro através daquilo que eu tinha vivido, e isso foi fundamental para ajudar eu a formar a pessoa com que eu sou hoje. Porque a gente olha ao nosso redor e vai pegando exemplos e vai visualizando a vida de outras pessoas sem aquele julgamento, mas tentando retirar lições. E você começa a ver que tem pessoas que passam a vida toda cometendo sempre os mesmos erros, estando sempre ali com aquela mentalidade fechada, olhando para os mesmos, olhando para a situação da mesma maneira, sem buscar aprender com isso. E quando eu entendi que eu, através dos erros que eu já havia cometido, eu poderia me transformar, eu poderia olhar para aquilo e ser uma nova pessoa, a minha vida mudou completamente. Porque por mais que eu seja novo e pode até parecer que eu não tenha cometido tantos erros assim, eu olhei para aqueles poucos, que na minha visão foram muitos erros, e comecei a tirar lições daquilo, a ver como tudo aquilo que eu já tinha vivido até então poderia influenciar diretamente a minha vida pro lado bom, se é que eu posso dizer assim. Poxa, mas se eu cometi erros com a minha família, se eu cometi erros com os meus amigos, se eu cometi erros comigo mesmo, eu posso olhar para esses erros, olhar para o passado nesse momento e tentar compreender eles mais profundamente, olhando e tentando realmente tirar lições para que você não volte a cometer estes mesmos erros. Porque, como eu falei antes, a gente olha exemplos ao nosso redor e percebe que muitas pessoas erram e erram e erram e passam uma vida toda cometendo os mesmos erros e não consegue se tornar consciente daquilo que está prejudicando a sua própria vida. E quando eu entendi isso, eu fiz um balanço de tudo aquilo que eu já tinha vivido e cada situação que eu considerei possivelmente um erro, e olhei e tentei me aprofundar naquilo. Porque eu sabia que se eu buscasse uma nova direção, se eu buscasse uma interpretação daquela situação, eu poderia me transformar e transformar a minha vida, a pessoa com quem eu estaria me tornando. E foi isso que aconteceu nos anos seguintes. A partir do momento que eu interpretei que, poxa, todos aqueles meus erros foram, na verdade, momentos que foram necessários para mim me tornar uma pessoa melhor, para mim ganhar aprendizado, eu comecei a levar a vida com muito mais serenidade e paz, porque eu me perdoei automaticamente. Mas eu me perdoei não cometendo mais os mesmos erros, principalmente comigo mesmo, porque eu noto que muitas pessoas têm uma dificuldade daquele perdão, mas a dificuldade do perdão que cada pessoa tem é muito por conta de que ela segue cometendo, ela segue fazendo e tendo as mesmas atitudes que levaram aos primeiros erros. E é impossível você se perdoar, você começar a construir uma pessoa melhor dentro de si mesmo, você começar a se reconstruir, sendo que você, além de não se perdoar, você segue sempre cometendo os mesmos erros e as mesmas falhas. Mas você não busca olhar para isso, olhar para as tuas vivências e ganhar um aprendizado com aquilo que você viveu. E se você não faz isso, você segue errando e a vida segue te batendo até o momento que você vai se obrigar a aprender. Você vai sofrer tanto que você vai olhar para essa situação e vai se sentir obrigado a mudar. E eu sinto e eu vejo que muito essa questão do perdão que cada pessoa enfrenta consigo mesmo em relação à sua própria dignidade, por exemplo, é muito por conta de que a pessoa não consegue fazer essa mudança. A pessoa ela não se perdoa, ela não entende que
através dos seus erros, você pode se tornar uma nova pessoa, uma pessoa melhor através de todas essas situações, e ela segue errando, segue ali sempre com aquele sentimento meio que de vazio, um sentimento incômodo em relação a si mesma, que não deixa progredir na vida, que não deixa enfrentar a vida de cabeça erguida, se é que eu posso dizer assim. Então, o princípio do perdão consigo mesmo, ele parte de que você pode entender que você pode se tornar uma nova pessoa através dos erros que você cometeu. Não é porque você mentiu, porque você traiu ou porque você cometeu qualquer tipo de erro que você vai ter que seguir a tua vida toda ali preso àquele pensamento ali, aquele sentimento em relação a si mesmo, mas é você compreender que você errou, mas se você se aprofundar nesse erro e buscar lições e deixar de errar, se transformar em uma nova pessoa, você pode reconstruir uma dignidade ali, um amor próprio dentro de si mesmo, que vai fazer você encarar a vida com muito mais tranquilidade, com muito mais paz e coragem, se é que eu posso dizer assim. Então a gente trocou essa ideia hoje em relação a você tentar aprender com os seus erros e se reconstruir, você ser uma nova pessoa a partir disso. Porque é totalmente possível você compreender que você cometeu erros, mas que agora você não vai mais cometer esses erros porque você é uma nova pessoa. E automaticamente você consegue se perdoar fazendo isso e se tornar uma pessoa melhor. Pelo menos é a maneira com que eu visualizo as coisas que eu vivi e como que eu fiz para tipo recuperar aquela aquela dignidade dentro de mim, para recuperar o meu respeito comigo mesmo, agindo de acordo com tudo aquilo que eu aprendi com o que eu havia errado até então na minha vida. Então, se esse conteúdo aqui fez sentido para você, te ajudou de alguma maneira, te agregou aí um pensamento diferente em relação à vida, somou algo para você, eu peço que você também me ajude deixando o like, se inscrevendo no canal, comentando alguma experiência que você teve aí na tua vida, porque eu abri esse canal com esse objetivo de a gente trocar essas ideias, eu compartilhar aqui, vocês compartilharem aí, e a gente tá seguindo, crescendo e somando um na vida dos outros, da maneira com que a gente já vem fazendo aí nesse início de canal. Então é isso, rapaziada. Até a próxima. Espero que todos estejam bem aí.